Fala aí pessoal, tranquilidade? Hoje tô gravando num formato novo, a casa tá meio bagunçada, lá a mesa onde eu costumo gravar tava meio ocupada com algumas coisas ainda do final de ano, Natal, uma bagunça, então resolvi gravar hoje na webcam e vou aproveitar hoje para usar em vez de ficar botando skate aqui, negócio em cima da mesa, não, vou usar o próprio computador como uma ferramenta de auxílio, né, para visualizar melhor, né, falando dos shapes. Aí eu tenho como mostrar exatamente nos mínimos detalhes para vocês cada minuciosidade dos shapes, né? Então hoje tema escola de LDP, hoje vamos falar só sobre shapes, focado shape. Bom, vamos lá. Então vamos começar falando sobre o tamanho do shape, né? Como é que a gente vai ver aqui? Eu vou usar aqui um programinha 3D. Tô com alguns exemplos aqui que eu dei uma modeladinha rápida, coisa bem básica, não é para ser minuciosamente nada mirabolante não, mas o que vai ser o tamanho do shape? O tamanho do shape vai ser o que? Vai ser a medida ele de ponta a ponta, no caso, né? Então o comprimento total do shape, no caso, deixa eu botar aqui uma visão melhor para vocês, aqui, isso. No caso, então, visto de ponta a ponta, vai ser o tamanho do shape, certo? Qual o tamanho ideal do shape de LDP? O shape de LDP, ele em geral fica na casa entre 36 a 40, 42 polegadas. Menor que 36, vai ser difícil você conseguir um tamanho de wheelbase ideal, e maior que 40, 41, 42, você acaba ficando com uma wheelbase muito longa, então você tem que fazer pumps muito fortes e muito abertos. Vamos chegar lá. O que é basicamente a wheelbase? A wheelbase é uma medida que você obtém entre a medida da furação do parafuso de uma base até a outra. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, por exemplo. Nós estamos vendo lateralmente aqui no caso. Nós estamos vendo lateralmente aqui, então tá aqui a base dos trucks, certo? Então entre uma base do truck e a outra, isso vai ser a wheelbase, né? De algumas pessoas eles medem a wheelbase de modo errado, né? Algumas pessoas, por exemplo, num carro, quando você vai medir, você mede a wheelbase entre a ponta do eixo de truck, de eixo a eixo da roda, né? Algumas pessoas argumentam que esse seria a forma correta de se medir uma wheelbase, né? Que seria de truck para truck. Porque quando você está usando trucks inversos e trucks tradicionais, a medida entre os eixos mesmo é diferente, mesmo tendo a medida entre as bases igual. Então, para você medir a wheelbase, que você vai fazer? Você vai medir entre um parafuso mais distante e o outro aqui. No caso, seria entre esse parafuso aqui e aqui, em linha reta. No caso, a wheelbase ideal, né, na média do LDP, é entre 27 a 30, né? 30 para riders, para pessoas, né, altas, eu uso wheelbase de 30, então 30 para pessoas acima de 1,80 m, né? E para pessoas pequenas, de 1,50 m, 1,60 m, 27. Quem tiver ali no meio, experimenta, 28, 29. Tem pessoas que são pequenas e gostam de wheelbase grande, tem pessoas que são grandes e gostam de wheelbase pequena. Então é uma coisa assim que, como você fala, né, o LDP não tem uma fórmula perfeita, exata. Cada caso é um caso, cada rider tem uma preferência, é muito pessoal, né, é um caso muito particular. Então é questão de você sair e testar o que funciona melhor para você, no caso, né? Mas em linhas gerais, o que funciona legal, vamos botar aí um shape de 38 polegadas, 36, 38 polegadas, com uma wheelbase de 29, aproximadamente 29 polegadas. Eu não meço em centímetros porque o padrão da indústria de skate é o padrão americano e tudo se mede em polegadas. Então se acostuma com a medida em polegadas, que depois fica mais fácil, né? Medir em centímetros, aí vai dar zona depois, porque se tu falar em centímetro, ninguém vai reparar em centímetro, ninguém vai dizer, o meu shape tem 94 centímetros, não, o cara vai dizer, meu shape tem
40 polegadas. Porque não adianta, você vai procurar medida de shape no mercado americano e falar com os gringos e tudo mais, é em polegadas, é inevitável. Bom, vamos lá. Então eu falei de wheelbase, tamanho do rider. Então, vamos ver aqui um exemplo de como seria o posicionamento do rider nessa prancha aqui, né? Por exemplo, nós temos aqui o nosso querido bípede aqui na imagem. Então repara como ele se posiciona na prancha. Tá vendo aqui? Como é que ele vai posicionar os pés em relação? Então, o shape de LDP em geral, os shapes top mount, né? Top mount é o que? O top mount é o shape em que o shape fica em cima do truck, né? O truck vai aqui embaixo. Então, o rider ele tem a tendência a se posicionar inicialmente por uma facilidade para começar a pampear, que ele tem a tendência de fazer se posicionar com o pé da frente em cima do shape da frente, né? Então o primeiro pump que a galera sempre começa o pump forçando muito a perna da frente, né? Então é aquele pump que o cara vai só no pezinho na frente, tum 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 rapidinho. É o que a galera brinca, né? Chama de coelhinho transante, que é o pump que todo mundo começa fazendo ele, né? E eu já recomendo você o quê? Se posicionar um pouquinho mais distante, mais atrás da furação, né? Da furação do truck da frente, ficar um pouquinho mais atrás. Eu até boto um foot stop nessa posição pra digamos, me posicionar melhor sem ter que ficar olhando pro chão toda hora. E o seu pé de trás ele não vai ficar lá atrás, não, ele vai ficar aqui, digamos que aqui é a barriga, é o meio do shape, ele vai ficar um pouco atrás da barriga. Por quê? Porque pampeando com força com o pé de trás, você vai começar a usar o flex do shape. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho de flex, entre shapes com flex e sem flex, e o porquê de usar cada um deles. Então é mais ou menos isso que você se posiciona, entendeu? A galera gosta muito de um shape em que o pé caiba praticamente inteiro, mas esse bípede aqui não é uma pessoa com um pé muito grande, né? Então, por exemplo, eu calço 44, então dificilmente, até os shapes mais largos, de 10 polegadas, por exemplo, dificilmente meu pé vai caber inteiro. Sempre fica uma pontinha para fora, um pouquinho do calcanhar para fora, mas é normal, não é grande problema. Em termos de largura, né, o que a gente recomenda muito pros shapes de LDP é trucks de pelo menos na casa de seus 9 polegadas. Como você pode ver aqui, tem shapes que tem medidas de largura que eles até marcam como diferente. Por exemplo, a frente dele tem uma largura, o meio dele, a cintura dele tem outra largura, e a traseira dele tem outra largura também. Então, mas em geral eles falam pela maior largura de todos. Então a parte mais larga desse shape, no caso, é aqui. Nessa altura aqui é a parte mais larga desse shape. Aqui que você tá vendo aqui, né? Dá pra ver aí mais ou menos. Então, essa vai ser a largura que eles vão dizer. Então ele vai dizer, esse shape tem 9 polegadas e meia de largura. Então essa medida aqui, que é o ponto mais largo do shape inteiro, vai ter 9 polegadas e meia. Que seria uma medida ótima, tranquilamente, daria para você usar sem nenhum problema. Então, nós temos formatos diferentes de shapes, no caso, né? Nós temos shapes que a gente chama de direcional, no que aqui, por exemplo, esse aqui é a frente, então ele está indo nessa direção, né? Aqui está aqui a frente. E nós temos os shapes que a gente chama de simétricos, né? No caso, a gente tem 5 exemplos aqui que eu fiz para mostrar outras coisas, mas no caso aqui, esse é um shape direcional, esse é um shape direcional, 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 e esse aqui, esse últimozinho aqui, é o que a gente chama de shape simétrico. Por quê? Porque ele não tem frente nem trás, ele é igual tanto à frente quanto atrás. Contudo, não existe setup de LDP não direcional. Sempre você vai ter que eleger uma frente e uma traseira. Por quê? Porque o truck da frente ele tem uma regulagem diferente do truck de trás, entendeu? Então, por mais que você queira botar ele um shape simétrico, que não é problema, por exemplo, o G-Bomb Illuminati, ele é considerado um shape simétrico, né? É um shape simétrico híbrido de push e pump, e entre outras coisas. Mas a questão ele não deixa de ser um simétrico. Você se posiciona no meio, ele poderia ser gêmeo, tanto para frente quanto para trás. Mas, quando você vai fazer o ajuste, você tem que eleger uma frente, porque as angulações e os bushings da frente vão ser
um e os da traseira vão ser outros. Então, mesmo que você use um shape simétrico, pode usar um boss simétrico, um loader simétrico, você vai ter que eleger uma frente e uma atrás. E para marcar ele, usa um footstop, alguma coisa, pra você saber qual é a frente e qual é atrás. Ou usa a própria indicação do gráfico, né? Se você consegue ler ele para cima, tá de cabeça para cima, digamos. Bom, vamos falar de recursos, né, dos shapes. No caso, o shape de LDP, ele em geral é um shape largo, né? Muitos deles têm esse recorte aqui na parte de trás, como você pode ver aqui, tem esse recorte aqui na parte de trás. Para que serve esse recorte? Para dar wheel bite? Não. Por quê? Porque o shape já vai estar tão alto em geral para shape top mount que o wheel bite não seria o problema. A questão mais é o que? Essa cintura no final dele, ela aumenta a torção axial do shape, quer dizer, ele faz com que o shape consiga ter maior maleabilidade perto da cintura, né? Que é essa parte de trás que a gente fala, que digamos, seria a cintura, digamos, o quadril do shape, digamos assim, né? Então, no shape top mount, essa cintura a galera usa, não é uma questão de wheel bite, é uma questão disso. Então, e o shape, a parte aqui da frente, sendo larga, ela confortavelmente vai acomodar seu pé da frente, né? E não esquecendo que aqui no caso que eu modelei esse exemplo, esse shape aqui tá sem pad nenhum, você tá vendo que não tem nenhum pad. Mas normalmente nós teríamos uma série de pads entre esse trunk e esse shape para ele ficar mais alto e não dar wheel bite. O que é wheel bite? Wheel bite é basicamente quando você pampeou, encostou aqui, né? Encostou o shape na roda, o shape trava na hora. Se o shape trava na hora, você vai voar longe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se prevenir e você vai fazer o que? Você vai fazer com que você vai botar os pads que vão levantar ele, aí ele estando alto, quando ele pampear de um lado para o outro, ele não vai tocar na roda, né? No caso, o truck aqui, né? Essa parte aqui, que vai variar, ela não vai tocar no shape, que é o ideal da gente. No caso, então, aqui entrariam os pads entre o truck e o shape, né? Então, vamos lá para a próxima parte. Vamos falar de shape dropado. Eu vou usar o exemplo aqui do shape simétrico como shape dropado. O que é o shape dropado? O shape dropado é um shape em que os trucks vão ser presos embaixo, vão ser presos acima do shape. Então vai ter um furo pelo qual a base plate aqui vai passar e vai ser preso, no caso aqui, o shape entre o truck, entendeu? Entre a base do truck. Então, um shape top mount, ele fica acima do truck. Um shape dropado, rebaixado, né, também fica aqui, ó, embaixo. Então você vê a base plate passando por cima. E o que é um shape double drop? O shape double drop, ele nada mais do que é isso aqui. Você tem um shape já rebaixado, que ele fica mais baixo em relação ao chão, se compara a um shape top mount. Então você pode ver aqui que só de você já rebaixar aqui, ele tá pelo menos alguns centímetros mais baixo. Esse top mount aqui tá numa altura X, esse aqui já tá mais baixo, né? Você percebe que ele já tá mais abaixado. O que é o shape double drop? O double drop é um rebaixado, mais rebaixado ainda, no caso, né? Algumas pessoas chamam de deep drop, no caso, né? Mas o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma demonstração rápida aqui. O shape double drop, ele vai ser basicamente isso aqui, ó. Ele vai ser abaixado nessa parte aqui. Então, como você tá vendo, ele vai ficar mais baixo ainda. Entende? Então, você olhando de lado, você vai ver que ele está dropado aqui e ainda tem mais uma queda aqui, mais um rebaixado. Então é o double drop. Se você pode ter um shape rebaixado e montar ele top mount, aí ele vai ficar só um shape numa altura como se fosse rebaixado. Então você tem várias escolhas. Você monta um shape double drop, no caso, você pode montar ele de cima, pode montar ele embaixo, e que vai ficar ele bem embaixo. A questão é a seguinte: você tem que tomar cuidado com shapes double drops ou deep drops, como quando você monta os G-bombs com o bracket super drop. É o seguinte, que quando você pampeia, ele pode
abaixar até demais e tocar o chão, né? Então, você tem que ver o ângulo que você vai ter de alcance em relação à virada. Bom, voltando aqui. Entendeu? Então, fica sempre ligado nisso, a questão dos shapes rebaixados e dropados, etc. Com relação a o alcance que eles vão ter durante a pampeada, se eles não vão arrastar no chão, porque pode também causar um acidente em você, ou passando por terreno irregular, a barriga pode arrastar e ele atolar e você voar longe, além de danificar o shape, arranhar ele tudo. Bom, vamos falar de duas coisas também que são recursos comuns num shape, no caso. Você tem aqui um shape normal, é um shape reto, né? Digamos que ele não tem camber, como a gente chama. No caso, um shape em que ele é envergado para cima é um shape com camber. Olha ele aqui de lado. Tá vendo? Deixa eu remover o nosso amigo. Deixa eu remover aqui para ele. Então vamos lá. Vou continuar. Esse shape aqui, no caso, é um shape com camber, porque você está vendo que a espinha dorsal dele, basicamente, tem essa curvatura, né? Então, você está vendo que aqui, ó, isso aqui, essa linha vermelha que eu selecionei aqui, ela é o camber dele. É como se a coluna dele fosse envergada para cima. Quando você subir no shape, ele tem a tendência dele é ele abaixar, é ele ceder um pouco, né? Isso que a gente chama de flex, no caso, né? É você quando você subir no shape, ele dá uma cedida leve nesse sentido, no caso, né? Então o flex vai... Geralmente shapes que tem algum tipo de flex na sua composição, eles são feitos para ceder, eles geralmente têm um camber positivo para quando você subir nele, ele vai voltar para a posição original e às vezes até dar uma cedida para baixo, vai ficar com a barriguinha, né? Isso não é ruim, isso é só uma questão de costume. E você tem vários estilos de pump que você usa o flex do camber, né? Que quando você desce ele cede. Você usa esse flex com o timing do seu pump para você se pumpear, que é um dos mais efetivos que tem. O outro recurso também que é encontrado em vários tipos de shape é o camber, no caso. O que a gente chama de camber é isso aqui, ele já vem com essa barriguinha já negativa aqui no caso, entendeu? Então, o camber, que a gente pode ver nesse shape aqui, você repara que a barriga dele tem uma descida, né? Então, tem muitos shapes de freeride, de ladeira, que tem um camber para você o que? Você travar seu pé tanto na frente quanto atrás, você trava o pé ali e você pode mandar slide, girar, sem problema. Não é um recurso comum em shapes de LDP, mas vale a pena mencionar, né? Reparando também que eu fiz aqui um shape, vários shapes com concave, né? O que a gente chama de concave, no caso, é essa curvatura aqui que você encontra, no caso, ao longo do shape. Essa curvatura vista de frente é o concave. Essa curvatura aqui, que faz ele virar como se fosse uma bacia. Essa curvatura aqui, ao longo dele inteiro. Para que serve o concave? O concave serve para você travar o seu pé de modo mais adequado, né? Nada mais do que isso. Então esse aqui é um shape com camber. Não, esse aqui é com rocker, desculpa. Rocker, que é o camber negativo, né? O camber é para cima, o rocker é para baixo. Tranquilo. Outro recurso que acontece, que alguns shapes, até de LDP tem, é o tail, né? O tail como todo mundo sabe, é usado para você
levantar ele para passar por obstáculos. Algumas pessoas gostam de usar o tail, mas em geral em setups de LDP os shapes com tail não tem uma função ultra ativa. O tail não vai ser ativamente usado. É só um recurso a mais para dizer que tem. Ele pode te ajudar, mas não é assim de grande utilidade, não é amplamente usado não. Eu vou ser bem sincero com vocês, o tail no LDP quase não é usado para nada. Mas tem alguns setups em que as pessoas vão querer aumentar o wheelbase e o shape vai ter um tail, certo? Então o que eles fazem? Eles vão chegar e vão montar o truck no tail, né? Então o que vai fazer? O truck vai ficar aqui atrás e você vai compensar essa falta aqui com pads. No caso, vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Então você vai ver aqui que o cara vai botar o que? Vai botar um pad na traseira aqui para compensar a montagem do tail, do truck traseiro no tail, entendeu? Como você pode ver aqui, esse pad aqui vai compensar a curvatura exata do tail e vai ser onde vai ser montado o truck traseiro. Isso vai fazer com que você ganhe, você faz com que a sua wheelbase fique mais longa ainda, no caso, né? Então a sua wheelbase vai passar para cá, né? Então na hora de medir você vai usar essa medida aqui entre os parafusos daqui da traseira com esse parafuso aqui. Então vai ser uma super wheelbase super longa, no caso, né? Essa é a medida de lá até aqui. Então vai ficar um shapeão assim, ó, enorme, super longo, né? Uma wheelbase super longa, como eu falei, resulta em pumps mais abertos e tem que gerar mais força. Mas também é uma preferência do rider, não é uma coisa proibida, não tem nada de errado. Um exemplo muito bom desse tipo de shape é o Blaster, que eu vou até mencionar ele depois. A fabricação dos shapes de LDP usa uma série diferente de componentes, né? Muitos deles são feitos usando a maioria, né, usa madeira, maple, e muitos deles usam fibra de vidro na sua composição, na laminação dele, para aumentar a resistência dele, do flex e a durabilidade dele. Alguns mais high-tech ainda usam fibra de carbono, e que adiciona quase que ele vira praticamente imortal o shape, a resistência dele aumenta muito e ele fica um pouco mais duro, mas o flex dele fica realmente bem forte e muito vivo por muito tempo. E um material muito usado é o bambu, porque o bambu por si só, naturalmente, ele é muito resistente, ele tem uma flexibilidade boa e uma resistência legal. Então você vai ver muitos fabricantes de shapes fazendo shapes de bambu. Eu não vou entrar muito no detalhe de qual material é melhor, qual material é pior, mas em geral, bambu, maple, né, que é uma madeira mais usada para shapes como um todo, seja de LDP ou seja de qualquer outra modalidade, são materiais bons. No Brasil, a nossa madeira mais disponível é o marfim, né, que é similar ao maple, só que ele é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais pesado, pouquinha coisa, né? Então, e você vai ver muito bambu misturado com fibra e por aí vai. Tem alguns shapes que a gente chama de foam core, que são shapes que tem o núcleo feito de poliuretano. Poliuretano não, esqueci o nome agora. É uma espuma, né? Que não é dura nem rígida, ela só tem um formato. Aí você vai fazer o que? Você vai laminar ele com fibra de carbono e o núcleo dele é como se fosse oco. E a fibra de carbono vem por cima. No caso, é um shape super resistente, super leve, mas que não tem nenhum flex. O bom do flex, como eu falei antes, é que o flex ele pode ser usado, se você dominar o flex, você pode usar ele a seu favor. Então, o timing do seu flex, na hora que você vai pampear, como se fosse uma série de pulinhos no shape, o retorno dessa energia vai se somar ao retorno dos bushings traseiros e vai ajudar no seu pump. Mas não é obrigatório, é um estilo de pumpear diferente. Tem estilos de pump que não usam o flex do shape, né? Só que em geral são outros tipos de pump. Na hora que a gente fala de técnica, vai ter essa comparação entre técnicas que usam mais o flex e técnicas que não usam tanto o flex. Mas tendo essa noção do que eu falei aqui, já tem uma noção, já dá para você escolher mais ou menos o seu shape de LDP, né? Em linhas gerais, que seja um shape
não muito pequeno, né, na casa dos seus 36 polegadas. Tem um flex suave. Algumas pessoas gostam de muito flex. O problema é que muito flex, uma marinha mole, um negócio que é tipo um trampolim, ele em alta velocidade, ele vai gerar instabilidade, né? Então tem que achar um meio termo ali. Um shape que seja largo, que seus pés caibam dentro dele. Não precisa ser o seu pé caber inteiro, mas também não pode ser uma coisa muito estreitinha, entendeu? Por isso que a gente não recomenda muito shapes do tipo pintail, que tem a frente muito afinada e a traseira muito afinada. Por quê? Quando seu pé for sentar no pintail, muito do seu pé vai ficar para fora, né? Tanto na frente quanto atrás. Então o pintail é um formato que não é muito amigável ao LDP, entendeu? Que o bom do shape de LDP é que ele seja largo em sua composição inteira, ao longo dele inteiro, toda a área útil dele seja larga, né? Então agora eu vou falar um pouco dos decks, né, dos shapes de LDP mais usados atualmente no mercado, né? Os que são mais, o que a galera amplamente constata que são os melhores, os mais usados, os mais populares. Os que a gente recomenda em geral, né? Que tipo assim, testados e aprovados, que não tem erro, né? Se você conseguir um desses já tá ótimo pra você, você não vai ter nenhum problema. Então vamos continuar aqui, vamos falar dos shapes de LDP mais conhecidos e mais popularmente falados, que vocês vão encontrar referência em qualquer lugar a respeito deles, né? Vamos começar pelo um dos mais populares e mais conhecidos, que é o Subsonic Pulse. A Subsonic é uma marca americana, né? O dono dela, o Scott, ele faz shapes sob medida num processo quase que artesanal, quase que inteiro artesanal. E os shapes têm um acabamento assim impecável. Ele usa fibra de carbono, usa uma laminação super resistente. Quer dizer, é um shape que você vai gastar um dinheirinho nele, por volta de $180, mas é um shape assim que vai te acompanhar pela sua vida inteira no LDP, entendeu? É um shape muito bom, tem 9.7 de largura na sua parte mais larga, e é o shape que eu particularmente uso, gosto muito dele. Desde que eu cheguei nele eu não senti necessidade de mudar de shape. É um shape muito bom, Subsonic Pulse, um shape especificamente feito para LDP, não decepciona. Bom, temos aqui também um muito popular, que a galera enche o olho nele, que adora, acha ele maneiro, estiloso, porque ele tem esses brackets de alumínio, que é o Illuminati G-Bomb. Ele tem uma plataforma central de madeira ou bambu, dependendo de onde você pedir, seja na G-Bomb ou na Subsonic, que você pode comprar também. Esse daí, ele tem esses dois brackets na frente e atrás, que a gente chama dos pump brackets e os drop brackets, que deixa ele ligeiramente mais baixo. E ele já tem uma angulação, o bracket traseiro ali, como você pode ver ali na traseira dele, ele é ajustável, então você pode regular a angulação da traseira. Esse da frente, no caso, nessa imagem aí, ele tá fixo, mas você pode botar o mesmo bracket ajustável da traseira na frente e ajustar conforme você gostar, mais ângulo ou menos ângulo na frente e atrás junto também. É completamente personalizável. A galera gosta muito, mas é um estilo de pampear diferente, por ser um shape rebaixado e ele é bom para umas coisas, não tão bom para outras. Todos os shapes vão ter os seus prós e contras, né? Então, por exemplo, o G-Bomb, que é esse aí, né? O Illuminati G-Bomb, ele é muito bom para quem vai precisar remar de vez em quando e tem um centro de gravidade um pouco mais baixo, talvez vai pegar uma ladeira ou outra. Mas no Pulse, o anterior, ele tem uma vantagem mecânica sobre ele, que ele é um pouco mais leve de se pampear. Todos têm seus prós e contras, é uma questão de preferência. Bom, vamos lá. No mercado brasileiro, nós temos o mais acessível, o mais fácil de encontrar, no caso é o Bossa, né? O Bossa, ele tem o 36 polegadas e o 38. Ele é feito de bambu, com uma laminação muito legal. Ele tem o flex, pode escolher, flex 1, 2 e 3. E ele tem a vantagem que quando você compra o Bossa, você pode já comprar junto com o Bennett e com o Crail, né? E com os pads já incluído no pacote. Então
sai por um preço legal e te poupa o trabalho de ter que procurar pelos trucks também. Então você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. No caso, você já pega o shape mais adequado, né? No mercado nacional atualmente digamos, industrializado, é o mais adequado, e que é só você pegar, montar e já dá para sair usando, né? Não tem problema. Falando outro aqui que eu até mencionei anteriormente, que é o Blaster da Skate Kings. Você pode comprar no site da Skate Kings. Ele é um shape de 42 polegadas bem grande, tem várias opções de wheelbase, você pode montar o wheelbase dele até no tail, como eu falei antes. Então ele é um shape grande, não tem flex, é um shape rígido mesmo. Uma galera que gosta de um pump mais estilo do pessoal do slalom, que é um pump bem rígido mesmo. Mas o shape é ótimo, muito bom. Ele tem 42, não, tem 1 polegadas e meio e tem wheelbase de 28, de 28 polegadas até 32 polegadas de wheelbase. Então tem uma escala muito grande aí para você trabalhar e ajustar seu setup, entendeu? Que não falta opção. Sai por um custo, se não me engano, de $160, bem em conta ele, bem legal. Vamos lá no próximo da lista. Esse aqui é o Triton da Roll Racing. Tem o Triton e tem o Mermaid, eles são muito similares, vou falar dos dois como uma coisa só. Ele é feito também de fibra de carbono. Ele é mais caro, no caso que o Pulse, por exemplo. O Pulse custa na casa de $180, ele custa na casa de $250. Você tem que encomendar, esperar ele ser fabricado, mas também assim, é um shape ótimo, uma resistência assim, praticamente imortal, uma laminação sensacional. Só que na minha opinião ele é um pouquinho duro, entendeu? Então eu gosto um pouco mais do flex de outros shapes do que o dele, mas ele é muito bom. O que eu achei muito legal nele é que ele tem um concave mais acentuado que o Pulse, por exemplo, e as bordas das quinas da borda dele são retas, então elas colam seu pé melhor, porque dependendo da lixa, você tendo a borda afiada, você consegue travar seu pé melhor no concave dele. Que não foi intencionalmente feito para LDP, mas que algumas pessoas gostam de usar no LDP, é o Landiats Evo. O Evo, eu até recomendei, o pessoal do grupo Denilson usa, ele gosta muito dele. É um shape largão, 10 polegadas, é um shape inicialmente feito para speed. O legal do uso dele para LDP é o seguinte, é que ele já tem a frente e a traseira já previamente inclinados, então você só tem que inclinar um pouco mais ou um pouco menos conforme a sua necessidade ou o seu desejo. Então ele já está com meio caminho andado ali para você. Ele é uma plataforma grande, com uma wheelbase grande de 30 e pouco, 31 se não me engano. E o único contra dele é que ele é bem grande e ele é pesado. Ele é um shape duro, não tem flex, ele é bem pesado, bem duro. Então é um estilo de pump à parte. Então você pode montar ele e você tem que se adaptar ao estilo de pump dele. Como eu falei, todos eles são pumpeáveis, todos eles dá pra você montar, só que é uma questão de gosto, é questão de adaptação pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso vai valer para todos eles, como eu já falei. Temos aqui a nossa produção carioca BR aí, é o Frank, que o nosso querido Marcelo Cerveira faz parte da nossa comunidade, ele que faz ele usa a madeira da Elefante e ele dá um novo formato para eles, que é o que ele chama do Frank. O Frank, ele tem um flex suave e a galera tá curtindo bastante. E por um preço bem acessível, né, no mercado brasileiro, ele sai bem mais barato que os outros shapes. E a galera tá gostando bastante dele. E também nessa linha, usando a própria madeira da Elefante, eu fiz um também, no caso, é o Y-Bomb, no caso, né? Que ele é inspirado no Illuminati G-Bomb, né? Nesse aqui, no caso, é inspirado nele, só que ele é feito inteiramente de madeira. Eu usei esse shape durante 2 meses, continuamente. Depois de muitos testes, me surpreendeu que eu consegui realmente, essa madeira que a gente usou da Elefante, ela é muito, muito boa. Ele tem as medidas similares ao do Illuminati G-Bomb. A wheelbase dele só fica uma polegada mais curta, mas os brackets dele, esses brackets pretos que você está vendo aí, são feitos de madeira mesmo. Só que essa madeira aí não é frágil, não vai quebrar, pode acreditar. Tem até vídeo de eu pulando que nem um monstro em cima dele, que ele resiste tranquilamente. Eu gostei muito do flex e do concave dele, ficou sensacional. E a pedidos eu vou começar a fabricar ele para vender pra galera aí, que a galera tá me pedindo direto. Mas é isso, então eu dei um apanhado geral dos shapes que você mais encontra, né? Os mais populares.
mas tem muitos outros shapes, tem muitas outras opções de shapes e tudo mais, só a questão é você encontrar eles, porque como a gente sempre fala, o LDP é um mercado restrito e tem um público restrito, então não é toda marca que fabrica shape para LDP, e o mercado brasileiro então muito menos, entendeu? Se lá nos Estados Unidos já é difícil encontrar um bom shape de LDP, no Brasil é pior ainda. É assim, o LDP é uma busca constante, tanto por encontrar o seu shape que você se adapte melhor, encontrar as rodas, os trunks. Então é isso aí, gente, tem que sair, meter a cara, pesquisar muito, estudar, né? Como eu sempre falo, uma modalidade nerd, mas todo o tempo dedicado no estudo da modalidade vai se recompensar depois em forma de um rolê mais prazeroso, um rolê com muito mais proveito e performance para você, entendeu? Você vai ver muito shape por aí vagabundo no mercado, shape de loja, de baixíssima qualidade, shapes que quebram e tudo mais. Então se baseia nessas linhas gerais para buscar um shape que se adeque melhor à sua necessidade. E é testar, cara. É muito teste, muita experimentação, mas o que ajuda muito é você comparecer aos mega pumps e os rolés da galera e experimentar os shapes de outras pessoas, né? E fazendo essa degustação dos shapes e rodas e tudo mais, você pode ter uma base de referência para você tomar a sua decisão. Esses vídeos, como um todo, são feitos para isso, para você ter um referencial para você poder escolher, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, entendeu? Então é isso, galera. Hoje eu falei sobre shapes, última aula técnica sobre as partes do setup. Espero ter sanado muitas dúvidas de vocês e ter conseguido poupar uma grana legal de vocês evitando que vocês comprem shapes inadequados e rodas e trucks inadequados. O próximo vídeo vai ter um break aí grande, porque agora vou focar para fechar de vez o site novo, para o site novo entrar no ar. E o próximo vídeo vai ser focado em técnica, dica de condicionamento físico e dica de alimentação. Mas esse vídeo vai demorar um pouquinho mais pra gente sair, tá? Então esse aqui fecha o vídeo técnico dos setups, das partes, das peças que compõem o setup de LDP. E eu espero ter ajudado você o máximo possível, porque agora você tem uma base, um referencial para você tomar suas decisões e escolher qual vai ser o setup que você vai montar, e você ter uma base para dizer, eu acho que eu prefiro mais isso ou aquilo. Mas nada vai substituir a experiência prática. Então, sempre que possível, eu tenho um skate qualquer, um skate não muito bom, um skate meio vagabundo, aparece no Mega Pump, mesmo que seja só na concentração, no início com a galera, experimenta os shape dos outros, entendeu? Experimenta a roda, experimenta a truck, porque aí você vai refinando o seu, entre aspas, paladar, para você poder fazer uma escolha muito melhor, tá bom? É isso aí, galera. Foi muito bom fazer esses vídeos aqui, ajudar todos vocês. E a gente se encontra nos rolés. E em breve tem mais novidades aí no LDP Rio. Valeu aí, galera. Até mais aí.